Proclamarei surgiu de uma devocional, de um livro improvável que eu nunca esperava sair uma canção, né, que é o livro de Deuteronômio. E depois que eu fiz ela, depois de um tempo, eu descobri que ela já era, na verdade, uma canção. É a última canção de Moisés, né, já no final da sua vida. E é uma reflexão, né, de tudo que ele passou, do deserto. E aí é como se fosse uma aliança, eu entendo, né? E um reconhecimento do Deus provedor, do Deus amoroso, né, do grande eu sou, do poderoso Deus, né, de toda a provisão que Ele deu durante os 40 anos lá no deserto. E isso é uma missão para a gente, né? A gente sempre proclamar o nome do Senhor, independente das circunstâncias. Se a gente está na bonança, se a gente está no deserto, a gente tem que proclamar o nome do Senhor com a nossa vida, com a nossa voz. Amém. Deuteronômio 32:3 diz: proclamarei o nome do Senhor e louvem a grandeza do nosso Deus. Amém. Proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, porque seus caminhos são juízos, porque Ele é fidelidade, é justo e reto, porque somos poção do Senhor, somos seu povo, de quem sempre cuidou. Proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, porque sempre se compadece, porque nos ama e somos santos em suas mãos, porque é o grande eu sou e somente não há outro além do nosso Deus eternamente, porque é o grande eu sou e somente não há outro além do nosso Deus eternamente. Graça e paz, queridos. Deus possa abençoar. Como é maravilhoso a gente poder ver o dia da grande celebração que nós fazemos todo primeiro domingo do mês, nós ceamos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor, na perspectiva de Jesus Cristo, mas através do apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 11, e aí os queridos
já podem abrir a Bíblia, 1 Coríntios 11, 23 ao 34. E aí vamos falar da ceia, mas não simplesmente a ceia, mas do Senhor da ceia, que é o nosso Senhor Jesus. Ele nos dá os parâmetros, Ele nos dá os referenciais de como nós precisamos nos apresentar diante dEle, né? Então, lembrando que o texto aponta que Jesus estava em um cenáculo, reunido com os seus discípulos, e ali a gente sabe de todas as provações que Jesus já tinha passado. Imagine que ele se senta com os seus discípulos ali para a ceia do Senhor, mas a gente precisa entender e compreender naquele momento o coração de Jesus, o momento que Jesus estava passando, e ainda que com muitas aflições e dificuldades, mas ele ainda encontra espaço para celebração. Jesus encontra espaço para, junto com aqueles discípulos ali no cenáculo, poderem celebrar a ceia do Senhor. Judas já tinha traído Jesus com algumas moedas de prata, 30 moedas de prata. A gente já, lendo a palavra de Deus, começou a observar que muitos dos discípulos ali já murmuravam, já conversavam entre eles, para saber quem era o maior no reino de Deus, quem iria se assentar à direita ou à esquerda do Senhor. Falamos isso no domingo passado. Jesus já tinha passado por várias tentações, queridos. Tentações no deserto. Satanás tentou Jesus ali. E ele demonstra mais uma vez humildade, em meio a toda essa situação de tentação, em meio a toda essa situação de estarem perseguindo Jesus. Jesus estava sendo perseguido, mas Jesus demonstra então mais uma vez ato de humildade, quando ele, junto aos discípulos, pega uma bacia com água e lava os pés desses discípulos. E aí nós podemos compreender que naquele momento ali, talvez os discípulos não tivessem entendendo nada ainda. E a gente vai ver pelos textos bíblicos que realmente eles não estavam compreendendo. Jesus passou pela descrença, né, de Tomé, que acabou com a descrença dele. E Jesus acaba assim, lavando os pés daqueles discípulos, e depois dele sofrer tudo isso, ele institui ali a ceia do Senhor. Ele institui ali e ressignifica essa ceia. Ele traz para a gente uma nova forma de ver os elementos, o pão e o vinho, o pão e o cálice. E no verso 23, vamos ler o verso 23, ele diz o seguinte: porque eu recebi, 1 Coríntios 11, 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que foi traído. Então ficou claro agora para os irmãos, para os queridos, que Jesus aqui sofria de alguma forma uma pressão do mundo, das autoridades, das pessoas, dos discípulos que caminhavam junto com ele. Os discípulos que estavam junto a Jesus, que caminhavam com ele, também pressionavam Jesus com perguntas. E esse era o pano de fundo antes de Jesus instituir ali a ceia. E agora no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo vai formalizar, vai trazer algumas orientações com relação ao que devemos fazer para estarmos aptos a poder participar dessa ceia, para estarmos aptos para cumprir essa ordenança. Porque sabemos que algumas religiões sacramentam a ceia, mas nós entendemos que isso é uma ordenança do Senhor, e Ele fez isso junto com todos os discípulos ali, na hora que ceiaram com o Senhor Jesus. Então o primeiro ponto, no verso 26,
Vamos para o verso 26 agora. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo anunciando a morte. Anuncia-se a morte do Senhor. Entende-se então que a ceia passa pelo viés de anúncio de alguém que iria morrer, de anúncio de um homem que viveu conosco na terra, com os discípulos, mas esse homem começa em todo o tempo a anunciar a sua morte. Precisamos observar então a cruz de Cristo, porque essa foi a morte que ele recebeu, morte de cruz. A pior morte daquela época era poder pegar um homem e crucificá-lo. E essa era a morte que Jesus esperava. Mas ao mesmo tempo que ele fala de morte, está imbuído, está dentro desse contexto da morte, o amor maior que ele sentia por cada um de nós, por essa humanidade, pela humanidade que ainda iria vir, pela humanidade existente daquele período, daquele momento. Então ele fala desse grande amor. Então temos que entender que mesmo Jesus sofrendo, mesmo Jesus tendo perseguições, mesmo Jesus tendo traições, perversidade, ele já sabia que iria ser machucado, maltratado, iria ser negado. O mais importante para aqueles homens que estavam com Jesus era terem conhecido o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, alguém que viria em sacrifício dessa humanidade. Mas como eu falei aqui no início, queridos, eles não estavam entendendo isso. Tanto é que vemos ali Pedro dizendo a Jesus: não, Senhor, o Senhor não pode ir, o Senhor é o Messias. O Senhor veio aqui para salvar a humanidade. E no contexto, na mente dele, não tinha lugar, não cabia lugar para um Cristo sofredor, para um Cristo que iria morrer pelos nossos pecados. Mas Jesus está nesse contexto de traições, de sofrimento, e a ceia então se torna esse ato de fé. A ceia então se torna esse ato de entendimento, que ainda que ele soubesse de tudo que iria passar, ele acreditava que podia celebrar. Ele cria que aqueles homens que estavam ali com ele precisavam passar por essa experiência da ceia. Então, a ceia entende-se como um ato de fé, um ato de gratidão, um ato de ação de graças pelo que o Senhor fez. Então ele diz lá no verso 23 e 24, vamos ler novamente: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E aqui está também uma das bases desse texto: fazei isso em memória de mim. Então a ceia sendo esse ato de gratidão, de anúncio de morte de Cristo, mas também existia o amor do Senhor, o amor de Jesus pela humanidade que ele iria padecer e que ele iria morrer. Então Jesus entende aqui, irmãos, podemos concluir que o nosso Senhor Jesus, ele vai para essa cruz, mas ele não vai triste. Ele celebra junto com os discípulos antes de ir para essa cruz. Entendemos que ele vai como uma ovelha, muda ao matadouro. Mas Jesus aqui, ele nos proporciona, ele nos dá algumas indicações daquilo que ele iria fazer na cruz. Algumas indicações do porquê precisamos nos alegrar na ceia. Porque isso é um ato de celebração. A vitória sobre a morte. Jesus nos comprou por alto preço.
Jesus levou na cruz as nossas dores. Ele nos amou. Morreu para nos salvar. Morreu em lugar de cada um de nós. Na verdade, Jesus substituiu a nossa morte. Quem deveria estar ali naquela cruz éramos nós. Mas Jesus, ele foi o substituto, vicário, em nosso lugar. Morreu em nosso lugar. E por isso, ele diz no verso 24, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse é o meu corpo. Aqui está a indicação de que o corpo de Cristo foi colocado em nosso lugar. E por isso que fazemos menção a partir do elemento do pão. Isso é o meu corpo, que é dado por cada um de nós. Precisamos ter essa consciência da ceia. Precisamos ter a consciência da morte, uma morte onde ele iria sofrer, onde ele iria padecer, onde ele iria se entregar totalmente por cada um de nós. Mas precisamos reconhecer e compreender que essa morte na cruz também nos trouxe benefícios. E esses benefícios nós estamos usufruindo deles até hoje. E quando estamos em Cristo, somos nova criatura. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês comerem. Fazei isso em memória de mim. Lembrem disso. Lembrem que eu dei o meu corpo em favor de vocês. É isso que Jesus está dizendo. E como ele foi o nosso substituto para morrer, a gente precisa também compreender a importância que Jesus fez cada um de nós para irmos a essa cruz. Precisamos compreender a importância e o sentido de que Ele nos indica, Ele nos aponta, Ele nos mostra que nós precisamos estar nessa cruz. Precisamos mortificar as coisas do corpo, o nosso pecado, os nossos erros, as nossas falhas na cruz de Cristo. Precisamos entender isso. Precisamos fazer essa jornada, esse caminho de chegar até a cruz. Esse é o caminho que nós fazemos quando nos encontramos com Deus. Mortificamos a nossa carne, o nosso corpo e entendemos que Ele morreu por nós. Ele foi o nosso substituto. Então, refletimos a partir da morte. Lembramos desse sacrifício vicário que foi por cada um de nós, os milagres que Ele operou na cruz. Então a ênfase nessa cruz é o sacrifício, mas também precisamos entender esse amor. Pensando assim, vamos trazer uma outra ênfase na ceia. A ênfase é do anúncio. Anunciamos também alguma coisa quando nos alimentamos desse pão e tomamos o cálice. Anunciamos a volta de Jesus. Anunciamos essa vinda de Cristo em resgate à igreja. Anunciamos essa esperança que precisamos ter no coração. O homem sem esperança, ele já está morto. Se você disser o que ocupa seu coração hoje, fica fácil de a gente dizer qual Deus que estamos cultuando. Se o nosso coração está preenchido de Deus, sabemos que é o Senhor Jesus quem ocupa as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, dedicamos a Ele e entregamos tudo para Ele. Então precisamos refletir isso. Ainda que Jesus tenha operado milagres na cruz, e esse sacrifício dele foi por cada um de nós, precisamos compreender que nós fomos chamados por Deus para levar essa palavra, para anunciar essa palavra. Então em Mateus 24, 36, vamos ler lá em Mateus 24, 36. Palavras de Jesus. Mas aquele dia e hora
ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Aquele dia e hora ninguém sabe. O dia de Jesus voltar, nós não sabemos, mas Deus sabe o dia que o Senhor vai retornar. Então, existe uma promessa. Quando participamos da ceia, anunciamos essa promessa, anunciamos a vinda de Jesus, o retorno de Jesus Cristo para salvar a igreja. Vamos ler lá em João 14, de 1 a 4. João 14, capítulo 14, versículo de 1 a 4. Ele diz: não se turbe, todos acharam? 14, João 14, versículo de 1 a 4. Para dar ênfase a esse anunciamento que fazemos quando participamos da ceia, a vinda de Cristo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Olha Jesus mais uma vez anunciando a vinda dele, para resgatar a igreja, para nos levar, para nos tirar desse mundo, que é um mundo de sofrimento, mas enquanto estivermos aqui no mundo, precisamos cumprir a grande comissão, que é levar o evangelho de Cristo, é falar do amor de Deus, é levar a luz para quem está em trevas, é pedir a Deus: Senhor, usa a minha vida, para que outras vidas possam ser transformadas pelo poder do evangelho de Cristo. Foi para isso, queridos, que fomos chamados. E se a gente não está cumprindo esse propósito maior do Senhor, precisamos pedir a Deus, orar, perguntar ao Senhor, aonde é que nós podemos nos juntar, aonde Ele estiver agindo. Então vamos reinar com Ele, toda a sua igreja, na glória de Deus. Temos essa esperança, entendemos que essa esperança é Cristo, e esperamos até que Ele retorne e nos leve. Enquanto isso, fazemos e proclamamos a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Então, podemos concluir que a ceia é uma representação também de algo eterno, de uma eternidade, de algo que nós vamos um dia participar, estar com Jesus Cristo e caminhar com Ele na glória. Anunciamos a volta de Cristo, anunciamos esse poder para a vida de todos os homens aqui na terra, e comunicamos também, quando ceiamos, que estamos esperando a volta do nosso Salvador. Tudo nos remete a um fim, mas nos remete a um início. Nos remete a um fim porque Jesus morreu na cruz, e ali Ele findou o tempo, a jornada dele aqui enquanto homem, mesmo sendo Deus, mas Ele findou uma jornada aqui na terra, e ressuscitou ao terceiro dia. E agora, por isso que a gente está falando de trás para frente, remete-nos ao fim, mas nos remete ao início. O início é quando nos encontrarmos com Ele na glória, e vamos iniciar, juntamente com Cristo, a nossa vida, a vida que Deus preparou para cada um de nós, a vida eterna. Então nos remete a uma eternidade. Apóstolo Paulo, no verso 28, vamos ler? Verso 28, voltando para 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 11, no verso 28, ele vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Queridos, você já parou para pensar por que ele pede para nos examinar? Porque o apóstolo Paulo diz que a gente deve olhar para dentro, para nós. E aí é por isso que eu falei que ele traz uma nova
visão em relação aos elementos pão e cálice. Porque precisamos examinar a nós mesmos. Porque precisamos olhar para dentro de nós. Examinar o quê? O homem deve olhar para dentro do coração e reconhecer o quê? Suas ações, suas intenções, seus pensamentos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, Romanos 3:23. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3:10, que não existe um justo sequer. E pensando nessa palavra que nos confronta, pensando nessa palavra que traz um certo incômodo para os nossos corações, para a nossa vida, porque quando eu entendo que se não existe um justo sequer, isso quer dizer que verdadeiramente não somos bons, verdadeiramente temos erros e falhas e pecados e limitações, humanamente falando, somos bem limitados. Humanamente falando, precisamos pedir a Deus todos os dias: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas limitações, Senhor. Eu gostaria de proclamar mais o reino, mas às vezes algumas limitações me impedem. Eu queria poder amar mais, poder me dedicar mais, poder me entregar mais à Tua palavra, ao ministério, poder me entregar mais às pessoas. E a ceia nos remete a esse pensamento. O apóstolo Paulo, ele manda a gente se examinar. Ele manda a gente olhar para dentro. Olhar o nosso coração e ver qual as nossas intenções. O que nós queremos a partir do momento que temos esse encontro com o sagrado, com Deus, com alguém que mudou a nossa vida e transformou. E se a gente observar, a gente vai entender que quando Deus nos tirou, se a gente lembrar do nosso passado, se a gente lembrar da nossa vida antes de conhecer a Cristo, que é assim, né, queridos? Antes da gente conhecer a Cristo, nós tínhamos um antes, e aí durante, que é o processo, e o depois, que vai ser lá com Jesus, na glória. Por que eu digo depois? Porque ninguém está pronto ainda. Se alguém está se sentindo pronto aqui, misericórdia, peça a Deus, que nós estamos em processo de construção. Em todo tempo estamos pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia da igreja. Pai, nos dá a visão para alcançar o mundo, a visão para alcançar pessoas que ainda não se entregaram a Cristo. Então podemos dizer que não temos retidão, não temos atributos praticamente nenhum, não temos virtudes, não somos justos no que fazemos, a partir de nós mesmos, a partir do que nós podemos fazer. Não somos justos. E não podemos arbitrar a nossa vida. Não podemos ser juízes de nós mesmos. E é por isso que Jesus vem como advogado. Porque Deus está na posição de juiz, mas Jesus vai vir um dia como juiz. Na volta dele, ele vem julgar a nossa vida. Mas não podemos arbitrar a nossa vida. Mas Jesus, ele nos convida, mesmo assim, a participar. E aí vocês podem dizer: pastor, então como é que vai ser? Somos todos pecadores. Se a gente não tem nada de bom em nós, se não podemos arbitrar a nossa vida, não podemos ser juiz de nós mesmos, como é que vamos participar dessa ceia? Como é que nós vamos estar diante do Senhor, indignos, impuros? Não foi isso que o apóstolo Paulo propôs aqui para os discípulos. Não foi isso que Jesus propôs para cada um de nós. Jesus nos convida a participar da ceia, pois Ele é o único que pode e tem direito. Jesus é o único que tem méritos. Jesus é o único que tem a dignidade de poder estar diante de nós. Ele é o nosso advogado diante do Pai, de Deus Pai. E é por causa dele que nós ceiamos. É por causa dele, é por conta desse amor imerecido, não merecíamos, que nós estamos aqui. Ceia é momento de reflexão, é momento de contrição, momento de voltar para Deus,
sujeitar-se a Ele e celebrar junto. Momento de alegria, queridos. Celebrando o que, pastor? A vitória sobre a morte, a vitória sobre a cruz, a vitória sobre o mundo. Jesus veio e venceu o mundo. Entender então que essa ceia nos remete sempre a essa lembrança. Precisamos, antes de ceiar, lembrar de tudo isso. Que Jesus, Ele veio para poder ser alguém que fala por nós a Deus. Ele é essa pessoa que vai falar por intermédio de nós. Ele é o nosso advogado. Entender então que essa ceia nos remete a isso. A memória de um corpo que foi traspassado, o sangue vertido ali naquela cruz por amor a cada um de nós, que Ele morreu por nós, mas entenda que Ele morreu por você, na individualidade, por mim também. E essa experiência é uma experiência pessoal. Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode dizer quem pode ou não servir-se dos elementos. Mas Jesus morreu por nós, e isso a gente precisa entender e saber. Esse sacrifício, esse sangue vertido, o sangue que nos lavou dos nossos erros, o sangue que nos lavou dos nossos pecados, Ele é o Senhor da vida. Se entendermos isso, então, nós vamos, a partir disso, estaremos aptos, estaremos prontos para poder celebrar, para poder ceiar, para que a gente possa fazer como o apóstolo Paulo tem pedido aqui. Examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você, olhe para o seu coração, veja se há em você algo que precisa ser colocado diante do altar. Peça a Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, para que eu possa entregar a Deus e pedir perdão e me sujeitar a esse Deus maravilhoso que nos convida a ceiar. E aí ele diz, já terminando no verso 29, vamos lá para o verso 29, não precisamos ler todo o capítulo, tá, queridos? 29 ele diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. O corpo aqui pode se referir sim ao corpo do Senhor Jesus, que foi traspassado, foi levado à cruz, como também o corpo, a igreja, porque nós somos a representação do corpo de Cristo. Nós estamos reunidos aqui nessa manhã como representação desse corpo de Cristo. Um corpo maravilhoso que através de nós podemos ganhar a nossa cidade aqui do Recife. O pastor Joel fala muito sobre isso. Que quando estamos no lugar certo, Deus usa a nossa vida. Quando nós estamos debaixo da orientação de Deus, Deus usa a nossa vida. Então, como é importante nos colocarmos e entendermos também que não podemos beber nem comer indignamente. E nos remete mais uma vez ao estado de consciência, a perguntar a si próprio, perguntar ao nosso coração. E aí eu entendo também que a gente deve deixar de lado nosso, muitas vezes, egocentrismo, né? Nossas vaidades, nossas presunções, nossas mágoas, nossas reservas com relação, às vezes, ao nosso irmão. Precisamos colocar diante de Deus, como a Bíblia diz, irmãos. Se você tem alguma coisa contra seu irmão, vá você até ele, e Deus vai lhe dar graça para resolver, porque o nosso interesse não é pontuar erros, nem ressaltar pecados, mas o nosso interesse é ganhar um mundo para Cristo. E se o nosso interesse é ganhar um mundo para Cristo, precisamos nos colocar na posição de alguém que escuta de Deus, que ouve de Deus e resolve e soluciona problemas. Reconhecer então nossa pequenez, nossas falhas, nossos defeitos e buscar comunhão com Deus e com os irmãos. Porque não podemos ser corpo perfeito, não podemos ser unificados se a gente não tiver comunhão com Deus. Não adianta de nada. A gente precisa promover primeiramente comunhão
com Deus. E é por isso que nós pregamos, é por isso que nós falamos do Evangelho de Cristo, é por isso que nós cantamos aqui essas canções maravilhosas, para promover comunhão com Cristo. E nós fomos chamados para isso, queridos, para que a gente possa, em todo tempo, receber esse amor de Deus, ouvir de Deus o que Ele quer que nós façamos, e pedir a Deus misericórdia, porque somos tão diferentes, somos tão diferentes mesmo, mas somos iguais diante do Senhor. A música de Flávio fala isso. Somos diferentes, ainda assim somos iguais. E Deus, quando olha para nós, olha através de Jesus. Ai de nós, se não fosse Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então eu convido você nessa manhã, que você possa celebrar a ceia do Senhor. Eu convido a todos os irmãos, que vocês possam entender que esse é um momento de felicidade, é um momento de celebração, que mesmo em meio às aflições e dificuldades que muitos aqui podem estar passando, mas Deus nos convida a celebrar, Deus nos convida a dizer que existe uma eternidade. É isso, irmãos. Vamos ficar de pé? Pastor André vai nos dirigir à ceia. Vamos orar primeiramente. Vamos orar ao Senhor. Deus de amor, Deus de bondade, somos gratos a Ti, Senhor. Gratos pelo Teu sacrifício na cruz, gratos pela eternidade que o Senhor nos proporciona, gratos, Deus, por permitir olharmos para dentro de nós e entendermos que somos finitos, falhos, imperfeitos, queremos muitas vezes ser juiz de nós mesmos, queremos muitas vezes outorgar coisas que não competem a nós. Mas, Senhor, obrigado por estar aqui na Tua presença, obrigado por poder celebrar nessa manhã do domingo, juntos, como igreja, e podermos celebrar a Tua vida, podermos celebrar a Tua volta, Jesus. Como ansiamos, como esperamos isso. E essa é a esperança que nós temos, que rege a nossa vida e que nos impulsiona a uma vida de santidade. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e em nossa comunidade. Queremos dedicar nessa manhã tudo que somos e temos pertence a Ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.